Fala galera, boas-vindas a mais um podcast aqui no Dados Críticos, para mais um Clube do Livro, para o último livro do ano de 2024, A Ordem Vermelha, do Felipe Castilho. A gente vai discutir o livro, como sempre haverão spoilers se você não quiser recebê-los. Recomendo ouvir esse podcast depois. Aqui conosco temos nossos membros do Clube do Livro, começando por ela, Jessie. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jessie. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Espero que vocês aproveitem este livro de um autor brasileiríssimo aí, que, te falar, viu? Acho que vale a pena vocês continuarem acompanhando. É isso aí. Temos também aqui Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe, mas não sou Castilho, tá? Eu ia abrir a minha apresentação com uma frase que a religião é o ópio do povo, né? Mas o pessoal já me chama muito de comunista aí, então eu vou abrir com a frase do livro mesmo. Ulterac inteira é uma cela, meu bem, disse a cortesã. E talvez seja melhor assim. Vai saber o que existe à solta nos pântanos e na degradação? As barras das celas e as muralhas nos prendem e nos protegem. É o preço das coisas. E tudo tem um preço. Tem muitas coisas incríveis, muitas situações incríveis nessa história. Demais. E continuando aqui, por último, mas não menos importante, temos ela, Carol. E aí, oi pessoal, eu tava muito animada pra gente falar sobre esse livro. Eu li ele há alguns anos atrás, reli de novo e foi engraçado porque eu não lembrava de muitas coisas e eu sofri novamente. É isso. Já vou abrir com uma citação. Alguns infernos duram 1000 anos, outros um dia, mas nenhum é melhor do que o outro. Bom dia. É isso aí, galera. Então, hoje a gente vai discutir aí o Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, um autor nacional. E eu tava falando, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, que como existem autores nacionais bons e que às vezes a gente só recebe informação e ouve falar sobre autores externos, né, do exterior. Então é legal que a gente comece a ler e falar também sobre a galera boa que tem aqui. E antes da gente começar a nossa discussão, vale falar um pouco sobre o autor, né, algumas informações sobre ele. Ele foi indicado ao Prêmio Jabuti 2 vezes, né, que é um grande prêmio da literatura nacional aí. Em 2017 com o quadrinho Savana de Pedra e em 2020 com o romance Serpentário, tá? Ele nasceu em 1985 em São Paulo. Assim, pelo que ele diz, né, até no próprio livro tem um pouco disso, das referências dele, né, mas ele cresceu em meio a vários livros, né, principalmente os de Agatha Christie, né, que alguém aqui nessa nossa mesa aqui é super fã. Todos convertidos. E também, né, o Tolkien, né, é inspiração pra todo mundo, na verdade, né, mesmo quem não gosta, acho que de alguma forma é influenciado pelo Tolkien, né. O primeiro livro dele foi Ouro, Fogo e Megabytes, em 2012, pela editora Gutenberg. Então ele já tá há bastante tempo aí escrevendo, né. E o Ordem Vermelha foi publicado pela editora Intrínseca, em conjunto com a CCXP, né, que é um evento aí da Comic Con Experience aqui no Brasil. É um projeto maneiríssimo, na verdade, né, porque aqui nesse primeiro livro, A Ordem Vermelha, eles falam só, na capa tá só o nome do Felipe Castilho, né, mas, na verdade, é um projeto que foi feito com 3 autores, basicamente, né, o Felipe Castilho foi quem escreveu a história, mas quem deu vida ao universo de Ulterac foram 2 artistas. São os 2 artistas, né? O Vitor Hugo Souza, que é um artista digital, trabalha com arte 3D. Ele era um dos artistas da Iron Studios, que faz os action figures. Exato. Parceria da Jovem Nerd. Isso, e aí tem o Rodrigo Bastos Didier, que é um artista conceitual que trabalhava no Omelette Box, que fazia os bustos e as artes para as caixas mensais, né, do Omelette. Eles começaram esse projeto com a arte e depois eles inseriram o autor. Ele foi convidado para participar do projeto. Eu vi uma entrevista dele falando sobre isso. E eu achei muito interessante, porque é um projeto que já começou como uma equipe, né? Como um grupo, dando importância para essa coisa da arte. Ele até fala um negócio muito legal. A ideia de criar esse mundo era que tivesse alguma coisa que evocasse o nosso instinto de fazer e consumir arte. Por isso que tem tantas coisas são relacionadas à arte dentro do universo das raças, tipo
Os caoches são relacionados à pintura, os sinfos à música, os anões à escultura. Então sempre tem alguma coisa ligada com a arte, mesmo que seja num mundo que te proíbe de fazer a arte pro seu próprio bem, né? Para se sentir bem. É sempre uma arte voltada por esse universo opressor. Achei muito legal. É um trabalho baseado na arte também. Muito, muito legal, porque o livro, para quem tá nos ouvindo aqui, é uma obra de arte, assim mesmo, né? Então, desde de um mapa dele, que é lindíssimo, assim, as ilustrações, a capa, tudo é muito, muito bem feito, assim. Você consegue perceber o cuidado com que foi feito, a diagramação. Então, assim, eu fico muito feliz em ver trabalhos excelentes, assim, e saber que, assim, é produto nacional, porque a gente vê esses trabalhos bem feitos aí com autores, e a gente vê o pessoal, né, numa babação de ovo incrível, né? Meu Deus, olha isso aqui, né? Pô, velho, tem que valorizar, sabe? Quando o negócio é feito, assim, nesse nível de qualidade. E é brasileiro, pô, que isso? A gente não perde em nada, tá? Sim. Em nada pra fora, sabe? Então, tá muito bem servido aí. Mas é isso, né? Falando de modo geral dando um micro resumo aí do nosso livro, né? Na Ordem Vermelha, os Filhos da Degradação, a gente acompanha a história de diversos personagens tentando sobreviver no mundo de Unterak, né? Que é uma cidade-estado ali, que fica no meio da desolação aí, que é o que a gente deixa entender pra gente, é uma espécie de deserto, né? A gente não sabe muito bem ao certo, mas é um deserto cheio de criaturas e perigos. Essa cidade-estado ali, ela é governada por uma deusa única, né? O livro, inclusive, começa com um mito, é muito legal isso, que é um mito de como os 6 deuses se tornaram um, né? E essa deusa aí é uma entidade divina, mas que ela tem uma personificação física, assim. É uma pessoa que, pelo que dizem, tá viva há muito, muito tempo. Milhares de anos, na verdade, né? Então, ela tá ali nesse mundo e é meio que uma tirania, né? Ela proíbe a existência de outras religiões, de outros tipos de, sei lá, raças e outras culturas, né? E tudo nessa cidade é feito para servir a essa deusa única, né? É uma sociedade muito rígida, controlada, e aqueles que não seguem regras são perseguidos ou exterminados, né? Existe também um negócio aqui que chama mácula, que é uma espécie de líquido preto, uma espécie de maldição líquida, né? Parece um piche, né? Isso. Né? E aquelas pessoas que são colocadas em contato com a mácula, elas são corrompidas de alguma forma. Geralmente humanos, pessoas da raça humana morrem, né? É muito raro um humano ser corrompido, mas outras raças como anões e outras, né, podem sofrer aí suas mutações quando lidam com a mácula, né, são expostos a ela. Então, sejam humanos que geralmente são afetados, tem os caoches também, você vai ter diferentes raças, anões e outras ali, e a gente vai vendo um grupo de rebeldes se formar, né, que a gente entende aí como a Ordem Vermelha, já que a cor vermelha é uma característica muito específica desse mundo, mas a cor vermelha é uma cor banida, é uma cor proibida. É isso. E aí a gente vai vendo esse grupo da Ordem Vermelha se revoltar, perceber como que essa religião é usada como um controle e lutar contra ela. De modo geral, é isso, né? Algo a acrescentar aí, galera? Então, é basicamente isso mesmo. As pessoas... Não existe um tipo de liberdade total dentro dessa muralha, essa cidade murada que eles chamam de Unterak. Porque ou a pessoa é um servo que está pagando por algum tipo de dívida, ou servo, para não chamar de escravo, né? Porque basicamente todo mundo trabalha como escravo e eles têm um dia na semana, aparentemente, que é o tal do dia do louvor, que eles podem circular livres. Do restante, eles têm que ficar no trabalho e na cela deles. E mesmo esse dia de circular livre, entre aspas, né? Porque 6 horas do dia eles têm que ficar louvando a deusa. Então, perdem 6 horas. Meu Deus. Não, e aí eles conseguem comprar uma tal de semi-liberdade, que permite que eles continuem trabalhando, que eles precisam continuar trabalhando, eles precisam continuar louvando a deusa, mas eles podem dormir onde eles quiserem. Basicamente, você vai continuar... Basicamente é o CLT. Você vai ser um escravo ou você vai ser CLT.
Você não tem herdeiro nesse mundo, não tem herdeiro, não tem gente rica. Eles vão ser subdivididos entre os servos, os únicos, que se eu não me engano são os soldados rasos, tem as autoridades, que são também das mesmas raças que habitam, né, Unterak, só que num cargo de poder, então eles têm um lugar diferenciado que eles podem morar, né, a tal da vila dos autoridades. Eles têm o privilégio de poder voltar para casa todos os dias, mas eles também estão servindo, né? E depois para cima só a galera que está relacionada ali com a corte de verdade da Una, né? A deusa. Ela tem o general, que é uma criatura sinistra em volta dela. Durante o livro, em geral, ele tá muito na dele, né? Só do meio pro final é que ele bota as garrinhas de fora. E aí tem a centípede também, que eu não me lembro exatamente a função, mas eles são tipo meu Deus, como é que é? Eles são como se fossem magos, na verdade. Eles fazem uns rituais, umas esquisitices, né? E eles são esquisitíssimos. Tipo um e aí sacerdote. essa é a organização. Isso, tipo sacerdote. Essa é a organização de Unterak, né? Gente trabalhando e gente controlando o trabalho dessas pessoas. Alguns aspectos me lembram muito Star Wars, no sentido das obras até literárias, mais do que os próprios séries e filmes, né? Se você ler alguns livros, questão da revolução, né? Então tudo que a gente traz revolução, a gente tem esse plot aí, então, mas me lembra um pouco de Andor, me lembra um pouco dos livros também de Rebels ali no processo, tipo assim, raças diferentes, tentando se unir, né, para um propósito comum. Você já vê como é que tem a efervescência já da revolução já surgindo, mas falta aquela cabeça, aquelas pessoas para meio que liderarem, o que ocorreu também na Revolução Francesa, né? Então ele usa desse tropo aí que já é de certa forma um pouco batido, né, mas como diz o outro lá, uma ferramenta continua sendo boa mesmo sendo velha, né, quando ela é bem empregada. Então, eu acho que ele usa desse tropo aí da Revolução para apresentar um mundo novo, né? Uma cidade, começando pela cidade ali, que é interessante, né? Às vezes muita gente usa para apresentar um cenário inteiro, já quer apresentar o mundo inteiro, ele usa ali o famoso bottom-up, né? Que é você apresentar um lugar menor e provavelmente o próximo livro ele vai expandir, né? Então você já tem uma coisa centrada, você tem muita coisa para apresentar, personagem, mundo, mitologia toda nova, religião. Em raças diferentes, Raças diferentes, totalmente diferentes, né? No, tipo assim, o mais próximo que a gente tem nenhum anão, né? Do que a gente conhece. Então é muita coisa para apresentar e eu acho que o leitor ia ficaria perdido se fosse o mundo inteiro. Então acho que ele usa bem inteligência para fazer concentrar isso numa cidade só, né? E desenvolve muito bem a cidade, né? Inclusive, depois, quando a gente for falar de personagens, vou voltar nesse tópico aí, mas eu acho que ele acertou muito nisso, de manter essa concentrado num lugar só para depois expandir. Acho que foi bem assertivo nesse processo. Vou aproveitar que você puxou isso, então, a gente já puxa o tópico da ambientação, porque acho que faz sentido a gente colocar aqui que, assim, eu gostei bastante, porque ele consegue trazer ao mesmo tempo que ele traz os anões aí como uma raça que a gente já conhece, mas ele dá um toque pessoal dele, ele traz os humanos com um toque pessoal também, ele traz raças que, por exemplo, os Kaosh, né, que são completamente únicas, né, que a pele deles tá ligado com a coloração, com mudar de cor, com perceber as tonalidades de coloração, e isso é incrível, assim, o jeito que ele consegue trazer isso com naturalidade e faz sentido naquele mundo, né, tanto nos xingamentos que as pessoas usam, no linguajar, no tipo de roupa, e tudo isso é muito legal. Eu gostei muito da ambientação que ele colocou, que realmente parece, você falou de Star Wars, né, Felipe, eu lembrei muito o Mistborn, cara, também. No sentido de, também. Assim, como que ele consegue dar pra gente com facilidade, né, esse clima opressor do mundo, sabe? Ele coloca ali, e ele não precisa ficar falando, é opressor, é opressor. O que os personagens estão fazendo ali já mostra isso, né? A função, o que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo, né? Quando ele mata o chefe ali do Falcoeiro ali, né? Pô, velho, você já mostra, já vê, pô, cara. Que mundo de bosta! Nossa, é isso, cara, é isso. Né? O que vocês acharam da ambientação de modo geral? Olha, eu acho sensacional, porque é exatamente como você falou, e o que o Felipe disse antes também. Ele focou naquilo, né? A gente tem ali Unterak, que é uma cidade murada. Ele fala pouco ou nada sobre a degradação, o que está para fora de Unterak, mas ele vai dando pinceladas sobre todos os lugares dentro de Unterak, os lugares onde as pessoas trabalham, como é que eles são, como é que é o cheiro deles, como é que é a movimentação. Você sente aquilo. E o fato de não ter muitas cores, né? Não pode ter tem muitas cores por causa dos Kaosh,
forte porque eles são coloridos, mas tirar o vermelho, o vermelho é uma coisa que a gente encontra em todos os lugares. Até o pôr do sol, quando fica vermelho, é uma hora maldita para eles. E aí tirar essa coisa da cor ajuda também a caracterizar essa opressão, sabe? E eu acho sensacional a forma como ele criou isso, criou personagens únicos e apresentou esses personagens pra gente de uma forma que a gente aceita eles de cara, a gente aceita quem são como são os Sinfos, a gente aceita como são os Kaoshi, as características diferentes do anão que já faz sentido pra gente, a própria deusa, a figura gigante, a estátua da deusa gigante no centro da cidade também reforça essa coisa opressora de que, como ela tem 6 faces, né, que ela é a deusa Una, de todos os outros 6 deuses que viraram um, ela tem as 6 faces, e ela tá olhando para todos os lados da cidade. Que coisa mais opressora do que isso? Uma estátua gigante no meio da cidade vigiando todo mundo. Eu acho que ele fez isso muito bem e sem precisar pesar nos micro detalhes, sabe? Ele dá os detalhes, você entende, e é isso. É fácil de ler. Eu gostei bastante também da ambientação. Até a Carol citou essa questão da cor vermelha, né? Ele até explica no começo do livro, porque era uma forma de punir quando ele começa o livro contando a história do mundo, né? A Fúria dos Seis, o surgimento de Una. A Fúria dos Seis e tal. Aí ele justifica que a cor vermelha é proibida porque Una colocou isso como penalidade por causa da degradação que estava o mundo, das mortes, etc. Só que depois a gente vai lendo o livro e percebe que esse dogma, né? Ele foi modificado durante várias vezes à medida que os anos iam passando, eles foram ajustados, né? Igual. Sim. Então eu comecei. Então o vermelho talvez não seja por isso, né? Eu comecei a pesquisar o significado da cor vermelha. Então, vermelho na história nossa, no caso, né? Tá atrelado muito a amor, desejo, paixão, até revoltas e guerras. Então, tipo assim, o significado também do vermelho traz isso também. Eu vou proibir uma cor que pode chamar as pessoas para se revoltarem ou desenvolverem o sentimento de paixão. Quero que as pessoas sejam subservientes aqui, então que sejam só máquinas. Então, tipo assim, isso também traz um pouco de sensibilidade do autor, de simbolismo e tal, que é bastante interessante, assim. O que me chamou a atenção também é como ele desenvolve muito bem a cidade em si, inclusive até detrimento aos outros personagens. Vou entrar nisso depois, mas a cidade, talvez, como Tolkien foi uma inspiração dele, ele baseou muito nisso. Você consegue identificar cada canto de caos, de Unterak, né, da cidade, por exemplo. Quando eu consigo identificar o lugar quando eu gosto, quando eu tô lendo, eu consigo imaginar detalhes pequenos, como ruelas, como uma banca de um cara vendendo um negócio. Então, quando isso acontece, eu sei que na minha visão, o cara foi bem detalhado a parada. Então, nisso eu consegui identificar a ambientação assim na pele. Sabe? Por isso que eu trouxe muito Star Wars, aquela questão mais suja, mais terra, das paradas, a roupa da galera mais zoada, assim, o pessoal tendo que passar por vielas. Então, por isso que eu fiz essa associação aí, por exemplo, a primeira temporada de Andor, né, os primeiros episódios, por exemplo, me trouxe muito essa ambientação. Então, eu gostei bastante. Sim, eu achei o trecho aqui que você falou, né, da Fúria dos Seis. Do sangue derramado, da guerra, né, que aconteceu, ela pediu o esquecimento e baniu a cor vermelha, para que seus súditos pudessem viver sem o constante lembrete de suas próprias falhas. Eu falo sobre o banimento do... Posso dar um spoilerzinho? Do início do próximo livro? Pode. É um spoilerzinho. Pequeno. Esse daqui começa com a Fúria dos Seis, né? Contando a história que a gente conhece como base para esses personagens, né? Eles conheceram a história de Unterak e de Una a partir dessa Fúria dos Seis. No início do segundo livro, a história é editada. Só isso. Então. Para reforçar isso que ele fala, né? Da narrativa ser alterada com o tempo. Porque... Aqui, inclusive, o autor usa muito tropo atual, né? Então, assim, tem uma polêmica aqui, mas uma das formas mais de controle de massa mais popular, que durou mais tempo na história da Idade Média, né? Porque a Idade Média nossa foi 1000 anos, foi a religião. Então, a forma mais fácil de você controlar os outros, talvez, é pelo medo, né? Pelo o medo de a sua alma não ficar no paraíso. Não tô entrando aqui nem em detalhes de religião, tá, gente? Eu sei que
tem várias religiões aqui, pessoas com várias crenças, mas eu tô falando de controle de massa, seja cristianismo ou outra religião, tá? Sim, sim. Então ele usa muito disso aqui num cenário, né, que tá começando, e eu acho isso muito legal, tipo assim, é muito fácil você colocar, né, um tirano todo poderoso, né, um Darth Vader da vida, inclusive, por isso que eu tô citando vários Star Wars, o que também que é um controle muito grande de Star Wars também é a própria força, né, os próprios Jedi lá na trilogia dos anos 2000, eles eram muito hipócritas no processo, né, tipo assim, utilização da light side da força, né, o lado, vamos dizer assim, o lado que eles pregam normal, os paladinos da verdade, então eles usam muito a força para, por exemplo, controlar o Anakin no processo. Então acho que ele explorou muito bem a religião aqui como controle de massa no processo. E eu achei isso bem interessante. São poucos livros que utilizaram isso. Eu acho isso uma forma muito boa de trazer um vilão diferente no processo. E ele faz isso muito bem também, né? Eu lembrei um pouco também do Asimov, né? Então lá na Fundação ele tem uma parte lá que eles usam exatamente a questão da religião como controle também, né? Ele mostra isso. O Asimov faz bastante isso, na verdade, nos livros dele, né? E é interessante também como essa crítica, ela demonstra isso, né? Oi? Não, é porque eu tava pensando nessa questão de controle, e assim, eu tava pensando em duas ou três coisas aqui também, que é o como a gente vê sobre a parte de comando, né? Que, primeiro, como o poder subverte a pessoa, né? Porque você tem pessoas das mesmas raças punindo. Ele nem usa raças, né, no livro, ele usa espécies, né? Você vê pessoas das mesmas espécies em cargos mais altos e nem precisam estar corrompidos, mas, tipo assim, eles punem pessoas da mesma espécie deles, porque eles têm o poder para isso. E aí eles vão usar disso, né, pra se manter vivos. E você tem o controle deles não só pela questão do medo, da questão da religião, mas também da ignorância, né? Porque se o povo não sabe ler, não consegue obter um conhecimento para sair daquela bolha que eles vivem, digamos assim. Tudo isso é controlado também, né? Se você não pode ler, você não pode se comunicar à distância, você não pode. Enfim, tem muito isso também. Fora a coisa de apagar as individualidades culturais de cada espécie, né? Porque os sinfos só podem fazer música de louvor à deusa ou para controle dos animais. Inclusive, são um detalhezinho, mas eu acho bom demais a forma como ele mistura os animais para criar outra criatura, né? Tipo o Besouro. Me lembrou bastante o Sanderson isso, né? Mas aí os Kaoshi só podem fazer ou tecer coisas para Una e tal. Apagam a cultura deles. A dança não pode ter música. Ninguém pode escrever a história porque ninguém sabe ler e escrever. É literalmente um apagamento cultural ali. Falando em apagamento que tem, tipo, aquela. Mas no início, quando eles estão falando em voltar com acho que é a Arena da Morte, alguma coisa assim. E aí eles falam, ninguém vai se lembrar que ela é feita para não ser vencida, porque a história ela é passada primeiro de boca a boca e agora com o pequeno spoiler que a Carol falou, tipo, faz muito sentido também, porque tipo, eles manipulam de uma forma que o povo não se lembra realmente do passado deles, né? Então eles também não podem aprender com esse passado. Nossa, demais. E eu gosto muito que ele começa com esse mito, que é um mito fácil de criação, é fácil de entender, e depois ele usa isso na própria história, né? Ou seja, ele estabelece o que é comum, e depois ele brinca com isso naquela parte dos flashbacks lá na frente, na parte da mácula, né? Como que aquilo foi escrito. Nossa, isso é muito legal porque ele, assim, a gente, enquanto leitor, a gente pega aquilo no primeiro capítulo e a gente estabelece aquilo como verdade, porque é o primeiro contato que a gente tá tendo com o mundo, e esquece aquilo. Quando ele vem e mexe, subverte isso, eu sinto que é quase uma brincadeira com a coisa, assim. A mesma sensação que o personagem lá tá tendo de identificar a história como não real, ou seja, como escrita por alguém com um objetivo, é a que a gente, leitor, tá tendo, de identificar essa história. Então ele quis fazer isso pra enganar a gente, né? Então a gente tem um pouco dessa sensação, e então eu achei muito legal da parte dele fazer dessa forma, né? Escrever desse jeito e depois brincar com isso, né?
E assim, não é uma exposição de mundo desnecessária, sabe? Ele não precisou escrever 5 capítulos pra isso. É um texto curtinho, um prólogo rapidinho ali, sabe? Já funcionou. Introdução no primeiro filme do Senhor dos Anéis da Galadriel, né? Basicamente é isso. É isso. Já estabelece, né? Sim. Isso. Então, de ambientação, né? A gente já falou aqui, né? Vamos falar então um pouco sobre a questão dos personagens, né, pessoal? Assim, queria que a gente pudesse falar o personagem que mais gostou e o que menos gostou dali, né? E os motivos disso, né? Vamos falar dos dois de uma vez? O que vocês acham? Melhor. Toda vez a gente faz de um depois do outro. Vamos falar dos dois juntos, né? Quem quer começar aí? Vamos começar. Eu não tive um personagem que eu menos gostei. Se eu tiver que citar um, talvez eu cite o Anão, talvez. Porque eu tenho que escolher um. Porque a mudança dele, né, com relação a passar de um vilão para um aliado, acho que eu entendi a motivação, mas pra mim foi muito rápida. Tipo assim, não teve muito tempo, né? E o personagem que eu mais gostei foi o Terak. Pra mim, o Terak é o personagem. Inclusive, é o personagem mais bem desenvolvido pra mim. Se eu tiver que te citar dois pontos que eu não gostei desse livro, um deles seria a relação aos personagens em si. Não que eu desgoste dos personagens, eu entendo ali que eles têm a função deles, mas nenhum pra mim se destacou positivamente ou negativamente. Eles são bem flats assim, no processo, o que é normal pra mim e o que justifica pra mim também a inspiração deles. A minha crítica com relação aos livros do Senhor dos Anéis são basicamente isso também, aos personagens. Eles são todos, não diria rasos, mas eles são todos assim, sem curvas, né? Curvas dramáticas, curvas de crescimento, né? Então, tanto que eu não senti tanto a morte do nosso amigo ali, sem dar um spoiler lá não senti tanto a morte dele, porque eu já entendi a função dele na parada, né? Sim. Estruturalmente na história em si. Mas eu não desgosto dos personagens, imagino também que ali, acho que foi uma opção do autor desenvolver o mundo, que faz todo sentido, e talvez no próximo livro ele consiga desenvolver melhor os personagens, tendo as consequências da saída desde o Terak. Então, sim, se eu tiver que citar um personagem, pra mim o Terak é o personagem. É que tem mais vida, que você consegue entender todos os seus pontos positivos, pontos negativos ali, então é o que faz pulsar ali que eu tive mais interesse. Eu senti muito isso também. Eu tava lendo, na verdade, lembrando o que o Felipe falou no encontro passado, né? De que os personagens são importantes pra contar a história, alguma coisa assim. E eu senti muito isso, tipo, ele usa os personagens para contar a história do mundo em si. Você começa a conhecer o personagem, você conhece a motivação dele, mas você conhece a motivação dele para mudar a forma como o mundo é, né? Como a forma como o local que eles vivem, a cidade em que eles vivem, é controlada e é regida, né? Então, eu fui lendo e pensando muito nisso, da importância da cidade em si, da história em si, para além da história dos personagens, sabe? Só adicionando isso que a Jess falou, porque o que traz, na minha visão, o que traz o leitor para engajar no livro são os personagens em si. O mundo, geralmente, ele é um a mais, né? O que dá um sabor, um flavor, né? Trazendo isso até para o RPG. Só que quando o autor consegue subverter isso, né? E fazer, por exemplo, eu gostar mais por causa do mundo, por causa da cidade, e não tanto pelos personagens, isso pra mim é um ponto até mais positivo. Porque, tipo assim, tudo bem que é interessante você gostar, você ter o trama do personagem, desenvolvimento e tal, mas quando ele consegue subverter, inverter isso aí, pra mim é um ponto positivo também. Não a crítica aqui não é com relação aos personagens serem fracos, é mais uma escolha de criação dele ali que pra mim foi bem assertiva. Eu posso, acho que fazer um contraponto aqui, não sei se é contraponto, mas acrescentar nisso, fazendo uma comparação com o livro que a gente leria nesse mês, mas a gente desistiu, que é o livro dos Jardins da Lua, né, do Steven Erikson. Que, assim, é um livro onde o autor, ele só joga pra gente, ele parece estar super amando o mundo dele, né? Nossa, meu mundo é tão foda. E ele só joga as coisas pra você com personagens que são basicamente peões e, tipo assim, ele não te dá nem, às vezes, uma descrição direita do personagem. Tipo assim, se vira aí, sabe? E nesse sentido, eu acho que quando o Felipe fala que, o mundo é um personagem, eu acho que isso é mais incrível ainda, porque você consegue fazer com que o leitor se importe tanto com o seu mundo a ponto de considerar ele como parte da história. E não, tipo assim, sabe, sei lá, eu sinto que uma coisa que me incomodou e tem me incomodado muitas vezes, seja em RPGs, onde o world building, a pessoa foca tanto no world building, e eu falei isso como autocrítica também, porque eu já fiz muito isso como mestre, mas em vários livros eu percebo isso, né? A pessoa, ela tá tão in love, né? Ela tá tão apaixonada pelo mundo dela, que ela
tipo assim, esquece de tudo, sabe? E, tipo assim, se esse mundo é foda, ele por si só vai fazer com que as pessoas gostem dele. E não é muito bem assim não, sabe? A gente lê um livro e a gente joga um jogo muitas vezes porque a gente quer sentir que aquilo é real de alguma forma, e o que faz isso, né, o vetor que faz isso, o meio é o personagem, porque a gente se coloca no lugar dele e as emoções que ele sente, a gente meio que, os conflitos que ele passa, tudo que ele vê, é o que faz a gente se importar de alguma forma. Então você só ficar fazendo ali um Wikipédia do seu mundo de quanto ele é legal não adianta nada, ao meu ver, sabe? Então, ponto positivo pra caramba pra esse livro aqui, porque ele consegue trazer essa ambientação de um jeito que importa, né? Você, mestre, que tá ouvindo a gente, faça uma reflexão, pergunte aos jogadores aí das campanhas que você mestrou pra eles, o que ele vai lembrar, qual que é a parte que ele mais gostou. Eu tenho 100% de certeza que ele vai falar, foi uma cena de algum NPC importante, ou de alguma relação com outro jogador da mesa, ele muitas poucas vezes ele vai lembrar, sei lá, de uma taverna, de uma cachoeira, de uma montanha, de um penhasco, assim, ou ele vai até lembrar de uma briga com um monstro. Então, ou seja, é mais a participação dele com o que está vivo no mundo do que o mundo em si. Pelo menos é o que eu aprendi também. Tipo assim, imagina uma taverna que tem um taverneiro que é importante. Aí sim ele lembra, porque aquele local tá relacionado com alguma coisa que importa pro personagem, né? Então, se você pega um livro que a gente leu aqui também, que é o do Scott Lynch, né? O Locke Lamora, cara, ele faz uma construção de um mundo que ela é quase furtiva, né? Pra usar assim. Tipo assim, ele coloca o personagem ali e aquele local importa pro personagem, e quando você percebe, você tá se importando com o mundo e tá sentindo que o mundo é real, porque o personagem se importa. Mas ele não fica fazendo, ai meu Deus. Através do personagem. Exato, sabe, é um ataque de oportunidade quase. Ele fala assim, né, tu toma aqui meu mundo, engole essa pílula de mundo aqui. É isso, cara, porque aí importa pra gente, É muito massa isso, muito massa. Antes da Carol falar, deixa eu só adicionar, porque como eu tô estudando um pouco disso, tô nos processos de criação de mundo, mas eu tô viciado em Dungeon Mesh. Isso, me julgue, tô assistindo anime mesmo. Cara, Dungeon Mesh é uma parada assim, bizarra. A gente fica feliz que você tá assistindo anime, Felipe. Pode ficar tranquilo. Só você que tá se julgando, cara. Todo mundo tá feliz aqui. O auto-julgamento. Não, tanto que eu comprei até o mangá do negócio. Tô gostando tanto, porque... Sério? Eu vou ter que assistir agora. O Word, tipo assim, o top do anime, né, é a questão do pessoal entrar na dungeon e pegar os monstros que matam e fazer comida. Beleza. Só que isso tá aqui na sua frente. Só que tem tanta coisa por baixo de criação de mundo, assim, da relação dos personagens, que essa relação que o Theo fez com as mentiras de Locke Lamora, me lembrou dele aqui agora, por isso que eu tô falando. Tipo assim, você assista esse anime depois, mas depois que você assistir os 2 primeiros episódios, que você vai ver que o pessoal cozinhando as paradas lá, que é legal, mas tenta perceber as coisas que estão por fora que não estão sendo ditas, assim. A vestimenta das pessoas, como os personagens trocam, tipo, a El falar, fica trocando de penteado todo episódio, tipo assim, a preocupação que o autor tem nesse processo. Então, tipo assim, isso vem, só que ele vem depois que você entende a relação dos personagens, sabe? Ele vem como uma cereja do bolo, entendeu? E eu acho que isso é importantíssimo demais. Eu só queria fazer esse adendo aqui. Maravilhoso. Não, e tá dentro de tudo isso que vocês já falaram aqui, né? Como o personagem, ele é a nossa porta de entrada para esse mundo, como é a partir deles que você vai entender a dinâmica do mundo em geral. Eu, particularmente, gosto dos personagens, mas entendo essa questão deles serem um pouco flats, eu entendo, porque cada um tem realmente a sua função dentro do rolê ali, e a gente vê pouco desenvolvimento neles, né? O que eu acho que desenvolve mais é a Elia, que é o falcoeiro humano, porque a party tem cada um de uma espécie diferente, né? Basicamente. Tem um anão, tem um Sinfo, uma Kaoshi e 3 humanos, aparentemente, né? Porque tem a aparição também, que a gente não falou dela. É um personagem interessante. E a Venoma, ela é meio, né? Ela é misturada. Ah, é verdade. Ela é meio humana, meio Kaoshi, né? Isso. E a Venoma é uma também que ela fica ali naquela faixa de esse é o meu lugar de personagem, né? De ser a furtiva ladina rabugenta. Eu acho que no fim o Aelia é o que acaba sendo mais bem desenvolvido, porque ele acaba tendo que lutar, tendo que se meter nas confusões por causa do jeito dele,
causa do background, né, do fato do pai dele ter lutado no último Festival da Morte. Por isso que ele não esquece a história, porque ele aprendeu a ler, ele tem essa função, assim, diferente, que desenvolve um pouco mais, de ser, de começar como o jovem lá do Falcoeiro, que era um pouco rebelde dentro das limitações dele, para terminar o livro como nova aparição, entendeu? A curva que ele faz. Eu acho que é o personagem que se desenvolve mais nesse sentido. Mas eu gosto um pouco de quase todos eles. E eu amo o Zig, por isso que eu sofri. É isso. Porque ele tem aquela função que eu adoro, que é ser aquele personagem que vai ter um ponto de vista tão diferente dos outros, porque a vida dele é diferente, ele vive muito menos tempo, então ele tem um jeito diferente de encarar as coisas, e tudo isso fala sobre o mundo através desse personagemzinho, né? Eu acho que ele acaba quebrando, e é uma coisa clichê de outras histórias, né? Mas a gente volta pro que o Felipe falou, né? Que uma ferramenta usada, ela ainda é boa, né? Mas eu acho que ele faz isso bem, e mostra qual é a função dos Sinfos no mundo através dessa leveza dele. E então eu amo o Zig. E se fosse para escolher um personagem que eu não gosto, eu diria que é um grupo. É a Centípede, porque eu ainda não sei exatamente de onde que eles vêm, para onde que eles vão. Eu sei que eles têm essa função mística, eu sei que foram eles que criaram a mácula, mas tá, e aí, de onde que eles vieram? Eu quero saber mais, sabe? Porque do general a gente descobre um pouco mais sobre a história dele, mas a Centípede, ela é de antes do general, então quem são eles? De onde que eles vieram? É isso, eu acho que eles aparecem e eles desaparecem sem a gente saber muito sobre eles. Por isso que eu fiquei maluca e comecei a ler o outro livro. É isso. Eu acho que eles não explicaram, Carol, porque o autor já usou poucas vezes, graças a Deus, o recurso do flashback, né, que eu detesto. Sim. Para trazer do general. Então, se ele fizesse isso para trazer da Centípede também, acho que ficaria forçado. Então, talvez ele explique no próximo aí, só para o que eu achei também, mas eu concordo contigo. Tô esperando. Depois eu atualizo você. E você, Jess? Que personagem você mais gostou ou não gostou? Eu acho que não teve nenhum que eu menos gostei. Não consegui. Na verdade, eu acho que não teve nenhum, nem que eu gostei, nem que eu não gostei. Eu acho que também porque eu li com aquele sentimento que eu comentei de eles estarem contando a história do mundo, ao mesmo tempo que eu me apeguei, eu tentei não me apegar a ninguém. Apesar de tender naturalmente a gostar de personagens femininos fodas. Mas eu acho que e aqui temos, viu? Aqui temos. É difícil escolher. Tirar uma, a gente faz. Mas eu acho que, tipo, eu gostei, tipo, de como eles se juntam para formar um grande grupo de bons personagens, sabe? Não consegui destacar um, assim, que eu falei, até os vilões, tipo, a maioria, eu acho, eu não consegui lembrar de um que eu achei ruim, digamos assim, a presença dele, né? Eu achei eles uma forma legal de desenvolver, sem destacar um especificamente, destacar um como protagonista, né, digamos assim. Falando ainda sobre personagem, deixa eu só trazer um negocinho que é uma coisa que mexeu comigo esse livro inteiro. Como é linda a relação da Razi e da Yanisha. Nossa, como sim. Em toda a relação das duas tem uma admiração que você vê na forma que uma olha para outra, ou na forma que elas agem juntas. É lindo, é lindo. Eu até separei, tem duas coisas que eu separei, uma delas tá aqui, e se vocês não se incomodarem, eu vou ler, que é um trecho do Festival da Morte, a Razi observando a Yanisha durante a luta. No entanto, naquele instante, da ponta das tranças até o último dedo dos pés, Yanisha era feita de aço reluzente. Se continuasse parada, passaria sem problema algum por uma escultura em escala real, feita pelas mãos dos anões mais talentosos. Era uma imagem forte, e Razi sabia que, caso não tivesse tão pouco tempo de vida pela frente, lembraria-se daquela imagem até a velhice. Ian e sua pele de brilho ofuscante, mesmo que o sol não estivesse a pino. Fez-se um silêncio estarrecido nas arquibancadas, como se muitos ali presentes só tivessem descoberto naquele momento a habilidade das caoches. Razi sentiu orgulho, algo que não era muito típico da sua raça. Ao mesmo tempo, ficou grata pelo arrobo de espanto de quem a assistia. Era assim que ela se sentia todos os dias ao lado de Yanisha, iluminada e estarrecida por um brilho
único. Muito lindo, velho. Tão lindo. Eu diria que a minha personagem principal... Quem que é que não morre? A outra? É a Razina. Yanisha? Eu nunca vi. Isso. A Yanisha é que morre. É a Razina? Razima? Razi. Ah, tá. Não, gente, desculpa. Muito livro, muito personagem, eu não decoro nome nenhum, tá? Então, até decoro enquanto eu estou lendo. Por isso que eu tô aqui. Mas depois eu esqueço completamente. A Razi, ela minha personagem predileta, assim, porque eu sinto que você consegue ver a relação delas antes, é explicado isso anteriormente, a perda que ela sofre, como que ela projeta essa relação que ela teve pros outros personagens do grupo ali, então isso me faz gostar mais dela do que dos outros de alguma forma, né? Eu ainda gosto bastante do anão, tá? Então, por quê? Primeiro porque é anão, porque eu tenho uma tendência. Mas eu também acho legal o papel que ele cumpre, no sentido de ser um quase anti-herói, sabe? No sentido de que ele tá por dentro e ele tem algo a perder pra caramba, que é a família dele, sabe? Sim. Então, concordo com o Felipe que essa mudança dele foi muito brusca, assim, né? Tendo aquilo a perder, eu não sinto que, tendo aquilo que ele tem a perder, por exemplo, a família, que tá muito em jogo, eu não sinto que ele viraria tão rápido assim, sabe? Exato. E acho que ele lutaria mais, talvez até traísse o grupo em algum momento. Eu sinto que eu fiquei esperando isso o livro inteiro, e isso me decepcionou um pouco. Por isso que eu não coloco ele em cima. Porque se ele traísse o grupo pela família dele, ia ser um negócio que eu ia falar, pô, velho, que foda, porque ele tem algo a perder, e ele não tá traindo o grupo só porque ele é mau, mas ele tá traindo o grupo porque... Ele tem um motivo, né? Isso, né? E isso aí eu achei... Assim, do nada a família dele, a esposa dele do nada também virar uma lutadora. Achei interessante ter esse papel, mas tipo assim, senti que foi muito brusco, sabe? Não teve um trabalho antes. Mas eu gostei desse papel, de existir uma pessoa que cumprisse o papel de insider, sabe? De estar ali e de mostrar que, tipo assim, nem tudo é preto no branco, sabe? Existem tons de cinza ali que, pô, velho, igual a Jess falou no início, né? Eu tô aqui e eu tô fazendo esse mal... Será que eu sou mal de verdade ou eu fui levado a ele, né? Tem um livro que eu gosto muito da Hannah Arendt, né, que é uma filósofa aí, que é A Banalidade do Mal. E ela fala muito sobre essa questão da... Ela tipo assim, ela como judia, né, ela analisa alguns alemães e tudo mais que estão em julgamento ali, que trabalharam na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Pessoas, tipo assim, tem um general lá que mandou matar, assim, milhares de pessoas, e ela fala assim, como esse mal, o tornar-se mal, vira banal. E, tipo assim, pra ele era só número, sabe? Tá mandando, tipo assim, eram vidas de pessoas, de famílias. Então, essa questão da banalidade do mal, tipo, beleza, eu tô fazendo isso aqui e eu tô te maltratando, te torturando aqui, mas é só meu trabalho, sabe? E como que essa coisa, eu acho que ele ter puxado pra esse lado, eu acho que mais a função do personagem do que o personagem em si. Agora eu tô refletindo enquanto eu falo com vocês aqui, tá? É o que mais me fez gostar. Sabe? Agora, uma coisa que eu não gostei tanto, assim, em relação ao personagem, foi exatamente esse pícaro. Esse pícaro não... Gente, como é que ele chama? Esse aí que você falou, Carol. O Zig. Não, pô. Como é que chama o bicho que é... A centípede. A centípede. Isso. Entendi nada. Eu gostei... muito personagem, desculpa. A centípede... Eu não gostei muito da centípede porque justamente não tem muita explicação, é o mal pelo mal, sabe? E sei lá, eu gostei do modo como eles usaram pra justificar a questão da deusa, né? Me lembrou muito a série de A Fundação, né? Com várias pessoas ali que são geneticamente iguais e tudo mais, e uma colocada no lugar da outra. E é muito legal pra mostrar como que a religião, muitas vezes, ela ou o Estado, de alguma forma, ele consegue usar as ferramentas que tem pra inculcar na cabeça das pessoas que existe algo místico ali, né? Então, muito massa isso, né? A gente vê isso nos Pilares da Terra também, em vários momentos acontecer, né? Tipo assim, o negócio acontece ali, um negócio mó simples, mas todo mundo vai falar assim, nossa, mas é magia! O Cornwell faz demais isso, né, com Merlin. Nossa. Demais. Sim. Então, Cornwell é mestre fazer isso. Nossa, muito. De fazer questionar, mas isso é magia ou isso é só né? Ele tá só mexendo com as crenças das pessoas para fazer parecer que é uma magia mesmo, né? Muito legal isso eu acho muito massa, velho. E assim, já falou de ambientação, né? Vamos falar rapidão então do ritmo e da narrativa, né? Já ligando, acho que liga isso com a passagem do tempo. Que assim, eu sinto que tem uma passagem, ele usa alguns flashbacks, ele não usa demais, ele usa em momentos pontuais, por exemplo, que tem cenas fortes acontecendo, como alguém entrando na mácula, ele sendo desmaiado, né, então algo do tipo. E isso eu acho que contribui, de certa forma, pro ritmo e a narrativa do livro. Eu achei um ritmo bacana, assim, não achei um ritmo
lento, nem nada do tipo, não. E acho que o tempo, acho que passa cerca de 1 ano, né? Na história toda, é isso? Ou Mais menos, ou menos né? isso. Acho que um pouco menos, é verdade. Acho que um pouco menos. Tem a parte que eles ficam ali, que eles ficam treinando alguns meses, se eu não me engano, ali, fazendo. Tem uma parte que ele simplesmente ele descreve: olha, eles ficaram aqui, fizeram algumas coisas. Tipo, Né? 5 meses Então, depois, 6 meses depois. isso, eu acho que é tipo isso. Mas o que vocês acharam do ritmo? Eu achei que foi um ritmo bacana, não me atrapalhou, não. Meu outro ponto, entre aspas, negativo, que é com relação ao ritmo, mas vou explicar por quê. Eu de 1 a 5, eu dei 4 pro livro, né? Eu tirei meio ponto dos personagens e meio ponto do ritmo, só para não dar nota 5 mesmo, porque nota 5 para mim são poucos os livros que eu dei. É porque, de fato, o ritmo não me atrapalha, mas, tipo assim, me faltou um ápice, tá ligado? Sensação de montanha-russa, de crescimento, depois diminui, você meio que ter essa sensação de querer continuar o livro, não sei o quê. A única parte que tem isso é no final, que tem um plot twist, né? A parte lá da traição, da saída da cidade, mas então o livro ficou pra mim meio flat, assim, foi o ponto, assim, que eu tentei achar pra justificar um termo, assim, mas é porque eu tô sendo muito chato nesse processo, sabe? Mas, tipo assim, de forma nenhuma, não me atrapalhou a velocidade da leitura, mas eu senti que faltou no meio do livro algum baque, assim, por exemplo, eu achei que ia ocorrer isso no momento que eles explodem que eles têm a ideia de fuder a explodiu estátua o poleiro, lá, né? Foi o poleiro que eles estátua, explodiram. tal. Então achei que ele ia ter repercussão maior, sabe? Tipo assim, sair Sim. sangue da estátua no processo e tal. Então, aí eu fiquei esperando um contraponto legal ali, mas não teve essa. Então, acho que é um ponto assim, só pra justificar mesmo, assim. Eu acho que a narrativa ela é interessante, eu gostei bastante porque a leitura se torna fácil por causa disso. Ele não perde tempo com muitas minúcias que não vão ser importantes, então ele acaba gastando tempo mais com as coisas que são mais importantes. Só que eu concordo com o Felipe, senti um pouco de falta disso. Às vezes ele acaba sintetizando tanto que essa parte da revolução, que era o que eu queria ver, ela não acontece. Exato. Tipo, ele mostra ali a explosão do poleiro, que foi muito legal, a forma como eles fizeram, a organização do grupo, o Kaoshi aparecer lá para desafiar o anão e tal. Inclusive, ali foi uma coisa que me deixou preocupada, porque o cara fala explicitamente pro anão que ia colocar a família dele em risco. Tudo bem, o cara foi explodido lá, os outros que ele tinha mandado para avisar também não conseguiram avisar, mas o anão não foi imediatamente para casa descobrir se estava tudo bem com a família dele. Isso para mim foi meio preocupante. Eu falei, cara, sua família não é essa coisa mais importante, por quê? O que você tá fazendo aí ainda, né? O que você tá fazendo no coração da estátua com esses bandos de maluco? Vai pra casa, homem! Mas, tirando esse momento de rage aqui, eu queria ter visto mais da revolução, sabe, das coisas que eles fizeram, porque, eles explodiram o poleiro e eles jogaram tinta vermelha na estátua da Una, mas o que mais eles fizeram? Quais foram as outras agitações que eles provocaram? Tem muitas perguntas que ficaram sem resposta, e lógico, isso me fez querer ler o segundo livro, mas eu não sei, eu acho que às vezes nessa de sintetizar para contar a história do mundo de forma concisa, ele acabou tirando alguns pontos que a gente gostaria de ver também. Não atrapalhou a narrativa para mim, continua sendo interessante e fácil, o jeito que ele escreve é muito legal, mas eu senti falta dissozinho aí, esse negocinho. Concordo. Sobre o plot, né, pessoal? Assim, basicamente, a gente vê eles se reunindo, a primeira parte do livro, e se tornando um grupo, eles descobrindo toda a questão da deusa Una, que na verdade é uma farsa, que foi usado ali, que eles usam a mácula a favor deles e tudo mais, né, e como que a deusa na verdade é mortal, eles descobrindo tudo isso. Depois que eles se tornam esse grupo e tentam essa revolução, é a história deles, assim, tornar-se uma espécie de estado, porque eles vão precisar sair dali, né? Meio que dá errado a tentativa deles de golpe, né? E eles meio que são expulsos dali e eles veem que esse é o caminho mais fácil a ser seguido, que é sair pra desolação. Todo o plot ele gira em torno disso, assim. O que vocês acharam de modo geral? Eu gosto bastante do plot, porque na verdade cada um acrescenta alguma coisa que faz com que essa revolução aconteça, né? Tudo começa lá com a Razia e a Nisha, porque a Yanisha trabalhava no palácio, e ela descobriu, sem querer, uma sala cheia de sósias da Una. Então, não é que ela era imortal, é que eles criavam Unas em cativeiro
para assumir esse posto. Então ela não era uma deusa. Se ela não era uma deusa, por que a gente está vivendo em torno dessa deusa se ela não é real? A partir dessa informação, elas começaram a confusão. E o Aelian se junta porque ele perdeu o pai no Festival da Morte, que foi o que elas usaram para tentar atacar a Una. Elas matam uma Una, o Aelian vê ela morrendo, e aí ele vê que eles colocam outra pessoa no lugar. Então, ele não vê que ela levantou dali. Então ele também começa a se questionar de alguma forma. E tem esse personagem que no início é meio místico ali, que é eles chamam de aparição, que é alguém que tá ali lutando contra a organização do governo, usando um manto vermelho, né, que é a cor proibida, para mostrar um pouco dessa coisa da revolução. E aí, assim que o grupo nasce, né, juntando essas pessoas que têm alguma informação ou que querem questionar esse governo para derrubar ele e as dificuldades que eles encontram sobre isso. E a aparição, na verdade, é uma das sósias de Una, que ia ser eliminada por causa de um ferimento, que ela acabou deixando de ser perfeita, porque ela se cortou com um negócio, e aí criou uma cicatriz, e por causa disso ela não podia mais ser uma Una perfeita, porque iam ver que não era a mesma, ou todas teriam que ser marcadas da mesma forma, o que não faz sentido. Então ela também era um estopim para esse plot. Eu acho que, enfim, é um pouco simples, mas muito funcional, assim, juntar pessoas com motivações diferentes que vão conseguir mover essa história. Eu acho que ele explica muito bem isso usando os personagens como ferramentas. A gente não sabe a história da Venoma, né? Por que ela se torna aquilo. Pelo menos não tô lembrado que fala dela, não, né? Não fala. Então a gente deve ser algo que ele deixou pra decidir depois, mostrar depois, né? Vocês querem falar mais algo sobre isso, galera? Senão a gente vai já pras curiosidades. Eu só não entendi por que eu esqueci o nome do vilão lá, o feiticeiro lutador lá. Por que ele quis liberar de fato, assim, qual que é a motivação dele pra liberar a galera pra ir embora da cidade? Isso eu também achei muito, não, sabe? Tipo assim, não vai ter mais traição aqui, quem quiser, tipo assim, pode ir embora. Tipo assim... Ele já tinha subjugado a galera. A galera já tava meio que fodida no processo. Era continuar com terror, com a parada, e o golpe dele já tava dado, entendeu? Não sei. Não sei se você tava com medo da morte desses caras surgir como se eles fossem virar mártires, sei lá. Pode ser, mas ficou meio embaixo pra mim. O da Revolução tomar conta, né? Porque eles acabaram virando uma quantidade de revoltados muito grande depois da morte da Una, né? O que eu imaginei ali, né? A lógica que eu fiz pra entender na época foi o seguinte: ele percebeu que ele tava gastando recurso demais, que é limitado ali da cidade, pra lidar com rebeliões. E nessa forma, o controle dele fica cada vez mais difícil. Então, tipo assim, beleza, eu vou tirar aqui, tá a parte podre, vou me eliminar dela, mesmo que eu perca um pedaço grande aqui, mas aí eu vou conseguir lidar melhor com o resto, sabe? E aí ele tentou usar isso ainda como um ato de, olha, eu tô deixando a liberdade, é você que escolhe, quem quiser ficar, vai ficar de fato. Eu entendi um pouco isso, sabe? E eu imagino... É pra controlar a narrativa também, né? Se ele tem as pessoas do lado dele, só as pessoas que são fiéis ou temem ele o suficiente pra não tentar fugir, ele consegue controlar a narrativa de novo. E eu sinto que, tipo assim, se ele matasse a todo mundo ali, o que acontecer muitas vezes é que as pessoas que ainda acreditavam nele talvez começassem a ter o pé atrás, sabe? Então, tipo assim, acho que existe um limite de talvez, a partir daqui, se eu fizer demais, eu tô deixando muito escancarado de que eu sou opressor, sabe? E eu acho que isso tem algum lastro em alguns governos que existiram, né? Totalitários e ditatoriais que existiram na nossa realidade, historicamente falando, né? Que foi um pouco disso, assim. Em determinado momento, eles começaram a exagerar tanto, a matar tanto e causar tanto mal, que até as pessoas que estavam do lado deles, assim, no primeiro momento, começaram a questionar e falar, peraí, é isso mesmo, sabe? A gente vê casos disso na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Em várias revoluções aí ao redor da história, né? Então, pode ser, assim, eu entendi um pouco isso, mas foi um malabarismo que eu tive que fazer, porque eu acho que não ficou claro no livro, sabe? O motivo da escolha dele. Então, assim...
Não, e tem várias coisas que não ficaram muito claras, né? É do tipo, tá, quem foi de fato responsável pela morte nos assentamentos? A aparição disse que não foi ela, o general disse que não foi ele. Em quem a gente acredita, né? Para onde foi o diabo da centípede? O que eram aquelas mulheres que estavam recebendo mácula? Eram elas que estavam dando origem aos elfos silenciosos depois? Que aparecem só no final ali, junto com o general? Isso era um projeto dele ou era um projeto da centípede? Tem muitas perguntas. Resposta, né? Porque vai ter um segundo livro, vão ser só o segundo, depois termina, e eles estão saindo da cidade, né? Então, Sim. você vai ter essas respostas. Né? Vou descobrir. Então, beleza, então, né? Então vamos para curiosidades específicas. Acho que a que tinha, né, que eu sabia, né, que era exatamente essa questão aí da... Acho que a gente tem que trazer curiosidade sempre pro início, viu, galera? Eu tinha falado isso no anterior, mas agora, sabe por quê? Porque uma curiosidade seria essa, né, desse convite. Teve até uma participação do Érico Borgo do Omelete, né, no processo também. Ele era um dos donos da CXSP, né, no começo, né? Ele foi um dos criadores, né? Uma curiosidade aqui, né, é que o Walter em alguns lugares falou, né, que essa questão de desigualdade social do brasileiro, né, que a gente entende e conhece aqui, de certa forma também inspirou algumas cenas, né, assim, é impossível não inspirar, mas você poder descrever com propriedade algumas dessas cenas ali, vivendo o nosso contexto, acho que auxilia bastante você ter experiência para poder falar sobre aquilo, né? Então a gente sabe como o Brasil é, né? Então, infelizmente, né? Isso é uma realidade. Então, acaba sendo tudo isso para falar aqui. A experiência de vida do autor, igual a gente viu alguns autores que já foram para a guerra, né? Já viveram em contextos assim. Não é que você precise ter vivido aquilo para falar, não é isso que eu tô tentando dizer, não, tá, galera? Mas eu acho que ele dá mais cor, né? Você consegue falar com um nível você consegue olhar por uma perspectiva que talvez quem não passou por aquilo não conseguiria, né? Então eu acho muito interessante isso. Alguma outra aí que vocês queiram trazer? Eu tenho uma aqui que foi uma referência que eu achei aqui, mas pode ser da minha cabeça, mas eu tive a sensação quando eles saíram da cidade muito com a saída de Moisés do Egito ali. Tipo assim, eu tive essa sensação, sabe? Tipo, de libertação, sentido, sabe? Entendeu? Sim. Então, não sei se foi alguma coisa que veio da minha cabeça ali, mas... Povo com medo do que tem do lado de fora, mas acreditando indo pro naquela deserto. pessoa que guia. Sim, não, verdade. Faz muito sentido, faz muito sentido. Me lembrou também, não sei se é no Rough Gunner que tem aquela cena em que eles estão seguindo o Ruff, né? É no Rough Gunner, né? Mesmo? Seguindo a luz, antes de entrar pro inferno lá. Encontrar lá, não é. Eu acho que, ainda fazendo um link com aquilo que a gente falou do autor lá no início, ele escreveu uma série, né? Eu acho que o Teori chegou a falar, que é o Legado Folclórico, que é tipo uma fantasia urbana que mescla questões folclóricas com uma aventura, assim, alguma história. E, se eu não me engano, ele estava indo para o 4º livro. Vai ficar faltando essa informação aqui. E esse livro, A Ordem Vermelha, foi a primeira fantasia épica dele. Achei muito legal. Começou bem, viu? Começou mesmo. Muito bom. Começou bem. É isso, vamos falar então sobre nossas opiniões gerais, né? Que achou, se indicaria, se não indicaria, se quiser indicar no caso, né? Eu vou ficar por último aqui para eu já fechar aqui. E indicações de livro, né? Se você tiver algum outro livro ou tipo de literatura que você queria indicar pra pessoa ver, né? Pode ser filme também, pode ser música, qualquer coisa que vocês queiram pra complementar ou pra expandir. Ou só indicar mesmo, não precisa estar necessariamente relacionado, não. Bom, então comecei várias vezes, vou começar também. Gostei bastante do livro, me trouxe boas experiências aqui, boas inspirações no processo. Eu achei muito assertivo a questão do autor, igual eu falei durante a gravação aí, de trazer isso para um espaço menor na cidade, para desenvolver tanto um mundo totalmente novo, né? Traz a gente, o espaço conciso fica melhor para o autor e para a gente estar entendendo o processo também, mas espero que ele expanda no segundo livro aí que eu pretendo ler. Eu indico esse livro para você que é jogador de RPG, para você que é mestre, para você ter novas experiências em processo de criação de mundo, mas atente à questão dos personagens, como os personagens dos seus jogadores vão estar linkados nesse mundo. Traga as experiências dele para o mundo. Na verdade, traga o mundo para as experiências dele, né? Não o contrário, assim. Então, acho que é uma boa ideia aí. Recomendo ler sim. Eu dei nota de 4, 5 lá no Scoob. Tirei só 2 pontinhos aí. 1 pontinho, na verdade, meio dos personagens, que não achei nenhum que se destacasse tanto. E aquela ação do ritmo aí também, que eu já falei.
ficou muito flat, não que seja ruim a leitura, mas eu esperava um Gandalf caindo do penhasco com um Balrog, ou esperava um puxando um Frodo pra dentro, viu, Thiago, durante o meio do livro, então, mas não teve, mas também o final compensou ali. Como indicação, vou indicar 2 coisas, um livro também de autor nacional, um livro que a galera que livro eu não li na época porque eu tive problemas pessoais, não pude, que é o primeiro livro do Leonel Caldera com o pessoal do Nerdcast, que são as... Como é que chama lá? De Gunnar? A lenda de Ruth Gunnar. A lenda de Ruth Gunnar. O primeiro lá, que é o Garoto Cabra, Garoto Cabra. Eu li no começo desse ano. Um bom livro também, um livro de fácil leitura. Tem pontos positivos e negativos no livro, mas também de autor nacional, um livro fácil de ler aí, também inspirado. E a outra que eu estou consumindo ferozmente, que eu já falei aqui também, é Dungeon Mesh, seja o anime ou o mangá aí. Eu acho que tem muita coisa legal, muita coisa pra você que gosta de RPG lá, que tá escondido nas entrelinhas, que você pode trazer, muita coisa pra você que também que joga old school, tem muita coisa que você pode pegar como referência também, não só os combeiros da 5ª edição aí. Então eu acho que esse anime pra mim tá um prato cheio de referências aí. Isso aí. Show. Bom, eu absolutamente indico esse livro. Inclusive fui eu que indiquei ele. Mas porque é sensacional ver autores nacionais escrevendo tão bem sobre fantasia, porque a gente acha que não tem, mas tem muito autor bom escrevendo sobre fantasia, autor nacional, e esse livro é uma prova disso. Indico muito, indico pra caramba, justamente por isso, porque ele traz um pouco pro nosso contexto esse universo incrível e diferente, mesmo a gente já tendo conhecido milhares de universos incríveis e diferentes criados lá fora, ele consegue criar uma coisa nova aqui, com muitas referências nacionais, com referência à arte, toda a arte do livro é incrível, diagramação, capa, tudo, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento visual de personagem, né, porque o autor criou os personagens a partir das imagens que ele recebeu, então tá muito relacionado com a imagem, com a arte, com música, com tudo, então indico muito. E como eu indico muito, eu vou indicar o segundo livro, que é a Ordem Vermelha, Crianças do Silêncio, que eu comecei a ler recentemente, então ainda não terminei, mas fica aí a indicação, porque eu sei que vocês também querem saber como é que essa história termina. É isso. Jesse. Eu indico bastante esse livro. Eu gostei muito eu acho que eu me envolvi muito na história. Ela conseguiu me prender bastante. E achei muito, muito bacana mesmo. Super indico. Pra, como se diz, encerrar a série de livros de 2024, eu vou continuar sem indicações, porque eu não consegui ler outro livro ainda. Mas vamos melhorar isso pra 2025. É isso. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, vocês por sempre estar aqui conosco discutindo, né, e se dispondo a ler aí. Agradecer o como que leu também, mas não pôde estar aqui hoje. Galera, eu gostei, indico o livro também, gostei muito de conhecer o trabalho do autor e provavelmente lerei mais coisas dele, né. É muito bom saber de pessoas aí do nosso Brasilzão escrevendo e criando universos incríveis aí. Eu indicaria também, e principalmente se você gosta dessas referências que a gente falou aqui, então de Star Wars, se você gosta de Mistborn e outras referências de fantasia aí, acho que você vai curtir. Pretendo continuar a leitura, né, dos próximos dele também. Para indicar, eu vou indicar um autor nacional também, então. Eu vou indicar o Bento, do André Bianchi, que é um livro que ele fala de um Brasil onde as coisas... Um Brasil dos anos 90 ali, comecinho dos anos 2000, onde zumbis não, né? Na verdade são vampiros que começaram a aparecer, mas são vampiros muito parecidos com zumbis de alguma forma. É um negócio muito incrível, e me lembra muito aqui porque as cidades viraram cidades-estado como um Terak. Então, as cidades que sobreviveram criaram grandes muralhas e tudo mais, e tem muita pegada medieval, só que em cidades que a gente conhece. Ele passa em Belo Horizonte, passa em São Paulo, passa... Cara, é muito legal você ver a descrição, os flashbacks dos personagens da vida dele, e os combates, tudo é muito bacana. Eles andando de moto, sabe, no meio de um Brasil completamente destruído, né? Tipo assim, imagina nesse mundo aí que, sei lá, os zoológicos, eles acabaram, então os gorilas fugiram e eles estão no meio da mata, sabe? Isso é um problema, cara, é muito legal. Então é muito doido. André Bianchi escreve bem demais, cenas de diálogo, cenas de ação, então vale a pena aí, um autor nacional que tem muita produção e que é muito massa. E é isso então, galera, fechamos então 2024, agradecer por mais um ano aí no Clube do Livro.
2025 já tá aí. E a gente vai indicar pra vocês quais os próximos livros lá no Discord. Fiquem lá e venha ler conosco, caso você queira. E acompanhar aqui também no nosso podcast. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.